O princípio de ação dos fornos combinados é a associação da circulação forçada de ar quente com a injeção automática de vapor. E isto com controles precisos de tempo e temperatura. Os utensílios utilizados na preparação dos alimentos são as gastronorms. Refratários, assadeiras de alumínio, ferro e cerâmica também podem ser usados. Para a instalação, é necessário um ponto de água fria com rosca externa de 3/4 de polegadas. Uma saída de dreno para a rede de esgoto sem conexão fechada. Um ponto de energia elétrica adequadamente dimensionado com disjuntor exclusivo para o equipamento. A conexão à terra é obrigatória. Para o equipamento a gás, o encanamento deve ter diâmetro mínimo de 0,5 polegada e regulador de pressão com registro exclusivo. Se quando ligado o seu equipamento, aparecer no painel esta mensagem: erro gás, desligue o forno, inspecione o sistema de gás e religue novamente. Se o erro permanecer, suspenda o uso do equipamento e acione o serviço técnico. É necessária a instalação de uma coifa sobre o equipamento. O painel do forno não deve estar próximo de fogões, fritadeiras, chapa quentes ou outras fontes de calor e gordura. Para abrir a porta do forno, gire a maçaneta. Ao abri-la, o forno desliga automaticamente. A gaiola, que serve de suporte para os acessórios, e a grade protetora que está à frente da turbina são removíveis. Na lateral do equipamento está colado um adesivo de instruções básicas de higienização. O esguicho de mão é usado para a limpeza do equipamento. No painel do forno encontramos teclas liga e desliga. Tecla esfriar. Quando acionada, aparece no display superior a mensagem ABR para abrir a porta do forno e dar início ao processo de esfriamento da câmara. Teclas ar quente. Não há injeção de vapor na câmara. A temperatura é ajustável entre 50 e 250 graus Celsius no display superior. Tecla vapor combinado. A temperatura é variável de 50 a 250 graus Celsius. Pressione a mesma tecla para definir o nível de vapor: baixo, médio ou alto. Vapor. A câmara fica saturada de vapor e a temperatura do forno é fixa em 98 graus Celsius. Esta função é usada para cozinhar alimentos que comumente são preparados em panela com água fervendo. Todas as funções de cocção permitem configuração do tempo no display inferior. Para definir tempo indeterminado de funcionamento, gire o botão no sentido anti-horário. Vapor manual. Essa tecla, enquanto pressionada, injeta água no interior da câmara, gerando vapor momentaneamente. Lâmpada. Acende a lâmpada no interior do forno. Gastronorms, ou GNs, são utensílios de padrão internacional utilizados na preparação dos alimentos. Os mais usados são de aço inox ou metal teflonado. As GNs mais utilizadas são GN 1x1 por 65 mm de profundidade lisa, utilizada para preparo e distribuição de alimentos como arroz, massas e refogados. GN 1x1 por 30 mm de profundidade lisa ou GN rasa é adequada para refogados, peças de carnes assadas, produtos de confeitaria. As GNs lisas são utilizadas também como aparador de gordura. GN 1x1 por 65 mm de profundidade perfurada é utilizada no preparo de legumes tipo salada e carnes, em cuja preparação não queremos retenção de líquidos. GN 1x1 por 40 mm de tela expandida, utilizada da mesma forma que a GN perfurada, principalmente para legumes e preparo de batatas fritas. Grelhas 1x1. São usadas no preparo de grelhados e assados.
É utilizada também como suporte para outros utensílios. Grelhas com torres, específicas para aves, em especial para o preparo de frango assado inteiro. Faça o pré-aquecimento selecionando a função e temperatura desejadas, no mínimo 5 minutos antes de carregar o forno. Para conhecer a temperatura atual no interior da câmara, gire levemente o botão. Sempre respeite o espaço entre alimentos e entre GNs para facilitar a circulação do ar quente. Quanto maior a espessura do alimento, a temperatura deve ser menor e o tempo deve ser maior. As temperaturas devem ser mais baixas que aquelas utilizadas nos fornos convencionais sem turbina, normalmente 30 graus Celsius a menos. Pode-se fazer preparações diferentes e simultâneas quando temperaturas e nível de vapor forem compatíveis. Como, por exemplo, carnes podem ser pré-cozidas no vapor junto com legumes. É importante utilizar GNs lisas como aparador de gorduras e divisor de produtos. Após retirar os legumes, ajuste a temperatura para o acabamento das carnes. Na função cozinhar no vapor, a temperatura é fixa em 98 graus e o vapor alto. Isso permite reproduzir o ambiente de panela com água fervendo. Para preparar qualquer espécie de legume, coloque-os até 1 centímetro da borda da GN. Utilize GN perfurada para não reter os líquidos. Para arroz ou alimento tipo refogado, use GNs lisas de 65 milímetros de profundidade. Cada GN prepara aproximadamente 1,8 kg de arroz. Adicione os temperos e a água até cobrir. As GNs lisas também são utilizadas para legumes refogados, adicionando os temperos e levando-os ao forno. Essa função permite o preparo de carnes em geral junto com legumes e arroz. Quando os legumes e o arroz estiverem cozidos, retire-os do equipamento. Pressione a tecla para mudar a função e ajuste a temperatura para o acabamento das carnes. Utilizada principalmente no preparo de carnes assadas com temperaturas variando entre 130 e 200 graus. Para o preparo de coxas e sobrecoxas de frango, utiliza-se grelhas 1 por 1. Para preparar carnes duras, costela, cupim, lagarto, utiliza-se grelhas ou GNs rasas. Aplique baixas temperaturas até 130 graus Celsius com vapor alto numa primeira fase. No segundo momento, eleve a temperatura para dar acabamento. A função vapor combinado também é aplicada no preparo de pudins de leite. Para pudins em copos descartáveis, a temperatura deve ser 75 graus Celsius com vapor médio. Para pudins em formas convencionais, a temperatura deve ser até 98 graus Celsius, também com vapor médio. Nesta função, vapor combinado, existe vapor no interior do forno com qualquer temperatura, inclusive nas altas. Além de manter maior suculência nos produtos, o vapor acelera a troca de calor entre alimento e câmara, diminuindo o tempo de preparo. A finalidade da função banho-maria é manter os alimentos úmidos e aquecidos até o momento de serem servidos. Para acioná-la, pressione a tecla Vapor Combinado e configure a temperatura em até 80 graus Celsius com vapor médio ou alto.